Reunião no The Inter 4 na cidade de Bauru, certamente por conta do caso do desaparecimento e provável assassinato de Cláudia Lobo e talvez outros casos, porque esse não é o único que a polícia tem que esclarecer, resolver. Tem muita coisa rolando, a bandidagem não para, né, Colim? Esses homens estão sendo consumidos no físico, no espiritual. Até eu convoco outra vez as famílias para que peçam a Deus, para Dr. Clédson, Dr. Ricardo Dias, Dr. Ricardo Martins, cada um dos investigadores, porque eles estão exauridos emocionalmente, fisicamente, pelas famílias dos envolvidos. Colinzão também, ontem de noite, de manhã, desde cedo. Tem que tomar umas vitaminas, hein, homem? Precisa, né, Rodrigo? Senão a gente não dá conta. Mas é aquele caso que por si só, né, Rodrigo, ele se explica. Um caso dessa envergadura, a importância dele, evidentemente que, como diriam os boleiros, né, é o jogo bom de jogar. Bom, Rodrigo, fato concreto é que vamos ter, aliás, já temos essa novidade para hoje, só não temos ainda o resultado, mas o fato é que se trata de um resultado conclusivo, é uma prova conclusiva. Ficou pronto o exame de balística, que comparou aquele estojo que foi encontrado no console dianteiro da Spin Branca, e aí a comparação foi feita com a pistola 380, de propriedade de Roberto Francischetti Filho, arma essa que foi apreendida na casa dele. E aí, Rodrigo, repito, é conclusivo, ou é ou não é. Simples assim. A defesa ontem, você se lembra, aliás, daqui a pouco a reportagem do Leandro Marques vai exibir, né, aquilo que disseram os advogados de defesa, são 3 ao todo, e um deles acabou falando com a imprensa também. O advogado de defesa está no papel dele. Ele está questionando, inclusive, o trabalho que teria sido feito pela Polícia Militar, ou a falta de uma preservação adequada na Spin Branca, quando ela é encontrada no dia seguinte, no dia 7 de agosto. O fato concreto, Rodrigo, é que a Spin Branca, ela é a cena de crime. E aí no banco de trás, onde estava a Cláudia Lobo, ela foi vista entrando no banco de trás, ali há uma grande mancha de sangue. E o Roberto Francischetti, que foi visto, foi flagrado por uma câmera de segurança, e essa também é uma prova incontestável, ele está na direção do veículo e a Cláudia está no banco traseiro. E aí, Rodrigo, refizemos então esse trajeto. Saímos ali da rua Rodrigo Romero, acessamos a Avenida Nações Unidas, ali há uma dúvida, ela pode ter acessado a Nações em direção à Zona Norte ou em direção à Zona Sul, que pelo horário a sugestão seria essa, de que ela acessa Nações Unidas em direção ao shopping. Lá no shopping, acessa a rodovia Marechal Rondon, um pouco mais adiante, entra no Meridota, do Meridota no Jardim Pagani, onde acontece ou onde é registrada essa imagem. Por quê? Porque momentos antes ela teria ido ao encontro do Roberto Francischetti. Ela sai sozinha no carro, encontra ele e lá na rua Maestro Oscar Mendes existe essa troca. O Roberto sai do banco do passageiro, assume o volante, ela sai do volante e entra no banco traseiro. Ou seja, Rodrigo, são informações inquestionáveis. E aí o carro vai, Bauru Arealva, chega na fazenda, 4 quilômetros depois ali da saída, e lá acontece alguma coisa. O veículo entra, 2 quilômetros adiante, e lá acontece alguma coisa que a gente ainda não sabe. E depois o veículo volta. Quando ele volta, acessa a rodovia Cesário José de Castilho, não entra em Bauru, acessa a Bauru Marília, 4 quilômetros adiante, acessa a Vila Dutra, e lá o veículo é abandonado aproximadamente, Rodrigo, por volta de 6h30, 6h35 da tarde. E esse trajeto que a gente refez hoje são 27 quilômetros ao todo. Então é esse o lapso de tempo com o qual a polícia trabalha. Das 2h57, quando ela é vista pela última vez, até aproximadamente 6h30, mais ou menos, são 3h30, 3h35. São essas as respostas que a polícia está tentando solidificar no que diz respeito à produção de provas. E aí, naquele lugar, Rodrigo, há uma outra dúvida. Se Roberto Francischetti, filho, estava ao volante, como é que ele volta para o centro? Obviamente que essa dúvida sugere a participação de mais uma pessoa. A polícia trabalha ainda com essa possibilidade. Não descartou, portanto, de maneira total, a participação de mais uma pessoa que teria dado fuga, digamos assim, ao Roberto Francischetti. Investigações, elas seguem, Rodrigo, a todo momento. Essa reunião que está acontecendo aqui, ela vai definir, evidentemente, os próximos passos dessa investigação, inclusive em relação a esse local. Ontem à noite, a polícia, então, como eu disse na participação anterior, a polícia encontra um local que pode ou não ter relação com o crime, pode ou não ser uma área de desova. Por essa razão, uma perícia bastante minuciosa está acontecendo de novo nessa terça-feira, naquele local que, repito, foi encontrado ontem pela Polícia Civil, tanto que o próprio delegado do caso, que preside o inquérito policial, o Dr. Clédson, ele assume que acionou a perícia, né, para que aquela área fosse periciada. Tudo está avançando, Rodrigo, e essa reunião de trabalho, pela primeira vez, está aparecendo a figura da SECOLD, que é uma delegacia especializada em investigar crimes do colarinho branco.
E aí o Dr. Glaucio Stocco participa dessa reunião essa que tem, encabeçando, né, esse encontro, o diretor do DEINTER, que é o Dr. Ricardo Martins, o delegado divisionário, que é o Dr. Ricardo Dias, o presidente do inquérito policial, que é o Dr. Clédson Nascimento, e quem está conduzindo de maneira brilhante essas investigações, cansado, como você mesmo disse, Rodrigo, hoje eu encontrei com o Clédson, 6h30 da manhã, chegando ali na sede da DEIC. E também, agora, o Dr. Glaucio Stocco, que comanda, não é? A SECODE, que é a delegacia responsável por investigar os crimes de colarinho branco. Daqui a pouco, reportagens completas vão detalhar toda essa situação. Leandro Marques assina uma delas, eu assino essa outra reportagem do trajeto, mas aos poucos, Rodrigo, as dúvidas vão sendo tiradas. Sobre o que diz a Polícia Civil, aliás, é uma postura que a gente detecta batendo um papo, ainda que informal, com os policiais civis. Eles dizem, o próprio Dr. Ricardo Martins, que é o mais experiente, o mais graduado de todos os delegados, disse o seguinte, agora, abre aspas para ele, agora é hora de falar pouco e trabalhar muito, fecha aspas. Essa é a postura de agora da Polícia Civil, Rodrigo.